Pro Saúde ao Céu. Apresentação: Brisa Albuquerque. Doutor, o senhor adiantou um assunto que a gente ia abordar. Eu já acompanhei, ainda falando da minha avózinha Terezinha, de 86 anos. Eu acompanhei minha avó numa consulta de rotina com o geriatra dela. E o geriatra fez a avaliação do quadro neuropsicológico do idoso. E muitas vezes é diagnosticado a demência, característica da terceira idade. É possível combater a demência ou é um processo natural do cérebro com o envelhecimento? Não tem nada de natural, é uma doença, né? Uma doença que tem tratamento, tem abordagens, nossa, é um capítulo enorme, um dos maiores dos capítulos de estudo na geriatria. Lembra que eu falei de que um jeito de envelhecer com doenças, e das doenças, então não é natural, é uma doença, e das doenças, talvez das mais graves, seja justamente a demência, porque uma pessoa sem memória, a memória ela é o que nos define. Sem memória a gente não sabe nem quem a gente é, não sabe nada, eu não sei nada de mim mais, é um horror. Um sofrimento enorme para o paciente, né? Ele deprime no começo, quando ele tem a percepção do quanto ele está esquecido e quanto ele está incapaz, e depois quem deprime é a família, que, pelo amor de Deus, como é que eu faço para cuidar dessa situação tão difícil, né? Eu costumo pensar o quanto essa situação de vida nos ensina, né? Porque todos nós estamos sujeitos a ter um quadro demencial, e ela é uma antecâmara do fim da vida. É uma situação assim, é que nem eu não quero ter demência, é tão inútil pensar isso quanto é inútil pensar que eu não quero morrer, né? Eu posso pensar quanto eu quiser, mas assim, você acha que você é melhor do que alguém, né? Todo mundo vai morrer. Então, assim, a demência, ela é uma situação que nos ensina, que dá uma nova dimensão de vida para a família, para os irmãos, né, para os filhos do paciente, para toda a comunidade, que tem que, de alguma forma, se organizar para dar conta da situação. Então, vamos lá. Indo para a tua pergunta, não é normal. A gente tem fases, né? A fase de diagnóstico, a fase de incredulidade, de negação, de barganha, tudo que nem a gente estuda em câncer também, que a gente faz o mesmo raciocínio de negação, de barganha, de até ter uma aceitação, uma compreensão, e aí sim entrar no tratamento, né? Aqui também ocorre o mesmo fenômeno, só que é um fenômeno muito mais crônico. Ele não tem fim, né? É um fenômeno que vai só agravando. Já que o último assunto nosso acabou em sensibilidade, aqui também, claro, tem muito conhecimento envolvido, muita tecnologia, muitas abordagens, não é só abordagem médica. Então você falou do neuropsicólogo para fazer uma estimulação cognitiva, não só o diagnóstico neuropsicológico, mas a avaliação e o tratamento neuropsicológico, a terapia ocupacional, buscando manter a autonomia no autocuidado, a autonomia do paciente em um monte de funções que melhoram a autoestima, melhoram a funcionalidade do paciente, a fisioterapia, a psicologia, todos os profissionais de saúde agem de forma coordenada, tentando preservar a autonomia das pessoas, uma pessoa numa situação de vida tão difícil. Você pensa assim, a gente pensa egoisticamente, você pensa assim, como é que eu lido com a minha avó, que foi no geriatra, e que o geriatra falou não sei o que, tá bom. Aí tenta você entrar na situação dela, não na tua situação, na situação dela. Tem que pensar como é viver esta situação, né? Então é uma experiência de vida que você tem que ser muito craque, muito bom para conseguir encarar essa fase da vida
sem deprimir, ainda, porque é mais uma fase. E dá para não deprimir, dá para continuar querendo viver, querendo aprender coisas novas, fazer coisas. Claro que dá. Tem pacientes com demência que aproveitam a vida, né? De uma forma diferente do que a gente aproveita. Achar que a nossa maneira é melhor do que a deles é uma maneira meio preconceituosa de ver a velhice, a demência, ver os limites. Então, assim, se eu vejo um paciente, vamos dizer, uma coisa mais simples do que a demência, um paciente com uma hemiplegia ou um paciente com uma limitação qualquer, né? Eu falo, acabou a vida. Como acabou a vida, né? Não, é mais difícil viver, precisa de mais maturidade para viver desse jeito. Mas dá para viver prazerosamente, produtivamente, gostosamente, mas precisa um pouco de cabeça, senão você não consegue. A gente está falando desses problemas neurológicos do idoso. Quais são os recursos que a família ou até mesmo o próprio idoso podem lançar mão para manter a saúde do cérebro? Aqueles exercícios de memória, aqueles jogos de memória ou alguma atividade na rotina dele, aquela história de fazer uma coisa diferente para você estimular o cérebro. Tem alguma dica que a família pode ajudar, né, estimular, ou até mesmo o próprio paciente, o próprio idoso fazer no seu dia a dia para trabalhar, exercitar o cérebro? Acho que evitar, seria uma maneira de evitar a demência. Eu queria entender um pouquinho também dessa doença, se ela é possível, existe uma maneira de preveni-la. Então vamos lá. A melhor prevenção, a prevenção que tem mais impacto na prevenção e mesmo depois de estabelecida a demência é o exercício físico, não é o exercício cognitivo. E não é o remédio, é o exercício físico, tá? Então isso faz diferença. Não é salvador, não é que se eu fizer exercício então não vou ter demência. Não, apenas faz diferença quem dedica um pouco de tempo para atividades físicas, aeróbicas, atividades, você aumentar a sua frequência cardíaca, você cansar realmente, você fazer um exercício, suar, né? Pronto, isso faz bem para a cabeça, tá? E o tal do exercício de memória, né, que eu te falei agora há pouco, que a neuropsicóloga e a terapia ocupacional e a gente faz reorientação à realidade, é um negócio bárbaro. Todo dia reorienta, que dia é hoje, onde é que nós estamos, como é que está o clima, como é que... Isso, você faz uma conversa, se chama terapia de orientação à realidade, é super legal também. Tem um monte de ideias de ginástica para o cérebro que tem. Então tem um monte de ideias assim. Funciona. Eu acho que quando for minha vez eu vou fazer esse bando de coisa também. Mas assim, fundamentalmente, eu vou fazer exercício físico. Eu acho que tem também uns mecanismos psicológicos muito interessantes, porque pensando em prevenção, uns exercícios, umas posturas diante da vida, de procurar não ver todos os problemas que eu tenho, e isso me torna um cara esquecido. Eu viro um cara que nega tudo, eu estou sempre bem, está tudo sempre ótimo, tudo maravilhoso, e eu vou botando tudo para baixo do tapete, e eu vou forçando o meu cérebro a ser um cérebro esquecido. Faço isso a vida inteira, né? Será que isso é bom? Sei lá se isso é bom, acho que não, né? Acho que não. Que mais que eu posso pensar em termos de prevenção? Fora exercício, eu vou voltando na alimentação. Fumo, alcoolismo, pelo amor de Deus, álcool é um veneno, né? Hipnótico, há 30 anos tomando remédio para dormir. Pelo amor de Deus, para quê, né? Se o sol e vai vir todo dia de manhã, todo dia a gente tem esse ciclo, noite e dia, para que remédio, né? Então tudo isso impacta sim lá na frente, na velhice.